Estou pregando nesses domingos sobre santificação e domingo passado nós paramos no versículo 4 de Hebreus capítulo 12 e justamente a sequência hoje é o assunto Pai, né, que aparece a partir do versículo 5 em diante. Vamos ler Hebreus 12, de 5 a 11. Hebreus 12, de 5 a 11. Vamos ler na Almeida século 21. Já vos esquecestes do ânimo de que ele vos fala como a filhos. Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem fiques desanimado quando por ele és repreendido, pois o Senhor disciplina a quem ama e pune a todo o que recebe como filho. É visando a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois qual é o filho a quem o pai não disciplina? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos, mas filhos ilegítimos. Além disso, tínhamos nossos pais humanos para nos disciplinar e nós os respeitávamos. Logo, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e assim viveremos? Pois eles nos disciplinaram durante pouco tempo, como bem lhes parecia, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para sermos participantes da sua santidade. Nenhuma disciplina parece no momento motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, porém, produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Poder sentar, meus queridos irmãos. Eu tenho falado, alguns não estão hoje aqui, não estiveram nesses domingos passados. E Deus me colocou no coração pregar sobre santificação, uma série sobre santificação, porque na nossa viagem de férias, os irmãos que pregaram aqui, nos substituindo, o pastor Tito, o irmão Marcolino, inclusive a irmã Márcia, num culto quarta-feira, eu citei isso, né? Falou sobre as 10 virgens na sua mensagem, e nós vimos a parábola das bodas numa dessas pregações, e em todas elas nós temos a pessoa do pai, né? Você tem a virgem porque tem o pai, né? Tem as bodas porque o Pai eterno está chamando os seus filhos, os herdeiros, para participar daquele dia glorioso. Isso é uma coisa do futuro. Nós estamos esperando esse dia maravilhoso que chegará. E agora, nesse segmento de santificação, nós lemos esse texto muito importante, fala do relacionamento de Deus Pai conosco, e lembrando o relacionamento de pai humano com os seus filhos. John Piper disse uma coisa interessante: Deus criou a paternidade segundo a sua própria imagem, e o ser um bom pai aponta para Deus. Então, toda vez que um pai ele tem desenvolvido o seu papel, a sua missão de pai, num sentido bom, ele, a própria pessoa dele, pai, aponta para Deus. Por isso, algumas pessoas que não tiveram a felicidade de ter um bom pai, no sentido de completar a missão, de ser um pai que aponta o caminho para Deus, têm algumas dificuldades de entender Deus, porque está diretamente ligada a figura do pai com a figura de Deus Pai. Então, aí a igreja entra no processo de ensino, e de evangelização e de educação cristã, para formar na mente daquele filho ou daquela filha a verdadeira figura de pai e mostrar Deus Pai na eternidade e no seu propósito eterno de nos chamar para sermos filhos e participarmos da sua glória. E eu citei de manhã uma frase também muito interessante de Woody Batian Jr. Ele é um pastor americano que está atuando lá na África, na Zâmbia, como diretor de teologia, reitor da faculdade de teologia, na Universidade Cristã Africana. E ele falou uma coisa semelhante ao que John Piper disse. Ele disse assim: o papel do homem em sua família é tão importante que Deus o honrou conferindo-lhe o seu próprio título, Pai. É o seu título divino, Pai.
E ele conferiu a você, pai, esse título. Ele é uma coisa tão honrosa que Deus confere ao homem de família no seu papel, na sua própria casa. Jesus, quando falou a ninguém chamais de pai ou de mestre, ele está falando num outro sentido, no sentido de algumas religiões, no lugar de Deus, colocam o título de pai, então é no sentido de conotação de idolatria. Então ali é proibido usar, mas na família não, ela é honrosa, essa titulação, o filho, a filha chama pai. Essa é uma honra que Deus concedeu aos homens que constituem família segundo o plano e o propósito de Deus. Paul Washer também diz uma coisa que a gente de vez em quando lembra, a gente precisa relembrar isso, especialmente nossa geração, a nossa geração que viveu isso. Ele diz, sua obrigação não é dar aos seus filhos todas as coisas que você nunca teve. Quem passou por isso? Eu passei. Eu não tive um monte de coisa, aí quando eu tive meus filhos, eu quis dar tudo para eles, aquilo que eu não tive, né? A gente faz isso automático, no automático, né? E ele diz, olha, sua obrigação não é dar aos seus filhos todas as coisas que você nunca teve, pois foram as coisas que você nunca teve que fizeram de você o homem que você é hoje. E são estas coisas que você nunca teve e que você dá aos seus filhos que estão transformando-os em inúteis. Não devemos dar às nossas crianças tudo o que não tivemos. Devemos dar a elas nós mesmos. Um mentor, um pai, um líder. Isso é muito importante relembrar isso. Nós estamos vivendo uma geração hoje, eu estava conversando com alguém da minha família essa semana, pai, o fulano, qualquer coisinha quer desanimar, quer desistir. É porque a gente errou, a gente está dando tudo que a gente não tinha para eles agora. E qualquer coisinha acontece que quer desanimar, a vida não vale a pena. Irmãos, isso é uma coisa muito séria que aconteceu, infelizmente. A gente não recebeu instrução suficiente na época. Nós temos recebido instrução agora, ultimamente. Mas há tempo de corrigir, há tempo de mudar o nosso procedimento. E um bom pai não é aquele que dá o que não teve, mas é que ele é esse mentor, ele é esse líder, ele é esse pai presente que vai ensinar valores, vai ensinar aos seus filhos o temor do Senhor, o que é uma vida de santidade. A mensagem da parábola do filho pródigo contada por Jesus nos lembra exatamente isso. Aquele filho recebeu tudo, mas o filho pródigo perdeu tudo, mas ele não perdeu o pai. Então esse pai que estava lá, presente, sempre presente, mesmo quando ele estava esbanjando lá no mundo a sua vida, desperdiçando os bens que ele pediu do seu próprio pai. Ao retornar, o pai estava lá. Então ser pai é essa figura de pai tão importante que o mundo quer destruir, está destruindo em alguns lugares, em algumas sociedades. Estão querendo tirar do papel de nascimento, da certidão, o título de pai e o título de mãe. É toda uma estratégia, os irmãos sabem disso, que está sendo desenvolvida no mundo para controle de natalidade da população, por isso ideologia de gênero, por isso casar homem com homem, mulher com mulher, porque isso não gera filhos, vai diminuir a população do mundo. É uma estratégia satânica que está em desenvolvimento, infelizmente, e há muita coisa infernal nessa situação. É fugir totalmente o plano de Deus, que o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, os dois se tornam uma só carne e vão gerar filhos, vão criar família, e isso é o padrão de Deus. Então, o Woody Batian disse mais uma frase interessante. Ele dizia, a Bíblia não deixa margem para uma paternidade que não leve a sério a responsabilidade de criar filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Ou seja, nós pais precisamos não só cumprir o papel de provedor do lar, dar carinho, amor, segurança, mas ensinar a palavra de Deus, ensinar o caminho do Senhor aos nossos filhos. Esse é o nosso papel. Se os filhos vão seguir o caminho do Senhor ou não, é questão deles. Estava conversando com um colega pastor,
e alguém lhe perguntou na queima-bucha lá fora, né, que ele trabalha como professor na sociedade, assim, mas se você tivesse um filho gay, o que você ia falar? O que você ia fazer? Eu falava, filho, eu não concordo com o que você está fazendo, eu respeito o que você escolheu para a sua vida. O povo grita, mas não é escolha. Ele falou, e prova, e mostra, é escolha. Né? Eu ia respeitar, mas não deixaria de amar, porque é meu filho. Então, é uma atitude de um pai que sabe que ensinou o certo, ensinou o caminho. Agora, se o filho vai seguir ou não o caminho, isso ensina, quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, alguns realmente aprenderam tudo certinho, mas escolhem seguir o seu próprio caminho, aprender com seus próprios erros, bater a cabeça e um dia chegar no fundo do poço e dizer, eu vou voltar para a casa do meu pai. O pai faz a sua tarefa, faz o seu trabalho, como disse Edwin Cowell, nada substitui o exemplo paterno. Eles podem até negar, eles podem até fugir do exemplo paterno, como foi o filho pródigo, mas nada substitui o exemplo paterno. Filhos precisam de um pai, não de um anjo da guarda. Bom seria que tivesse um pai de verdade e não apenas um acessório opcional de luxo, como acontece em alguns casos. Bem, isso aqui são algumas frases que é importante relembrar ou trazer aqui em primeira mão para alguns sobre esse ser pai. E voltando ao texto bíblico aqui de Hebreus, sobre santificação, nós estamos vendo que nessas mensagens da série, que santificação é um crescimento. E uma coisa que eu tenho aprendido, mesmo eu e qualquer pai aqui aprende, é que nós, na nossa missão paterna, humanamente falando, nós somos falhos. Deus é o único que é santo, que é perfeito. Nós falhamos, nós temos erros, mas nosso objetivo é sempre alcançar o melhor, tanto para nós como para a nossa família. Deixar o exemplo, ser o exemplo para a nossa família, exemplo de crente, de uma vida transformada, de caráter transformado. Então, santificação, domingo passado, domingo retrasado, trabalha exatamente isso, que nós podemos ter o nosso caráter transformado, nossos problemas resolvidos, nossos pecados purificados, podemos aprofundar o nosso relacionamento com Deus, podemos mudar e ajudar outras pessoas a alcançar essa transformação, que Paulo chama esse aperfeiçoamento através da santificação no temor de Deus. Também, quando Paulo falou que isso acontece de glória em glória, nós somos transformados, vamos sendo transformados. Isso é uma coisa linda que o Evangelho de Jesus Cristo está fazendo em nós, e através de nós vai mostrar isso para outras pessoas aqui no mundo. Bem, sem repetir algumas coisas do domingo passado, se alguém quiser lembrar, está lá no YouTube da nossa igreja. Vamos aqui focar esses versículos, alguns desses versículos. Depois, findando o culto, nós vamos ter uma assembleia aqui de eleição, uma coisa muito importante na vida da igreja. Vou aqui ler novamente o versículo 5, 6 e 7. Hebreus 12. Fique com a Bíblia aberta. Peça para Deus falar no seu coração. Fala, Senhor, fala comigo, essa é a tua palavra. A tua palavra é a verdade. Já vos esquecestes do ânimo de que ele vos fala como a filhos? Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem fiques desanimado quando por ele és repreendido. Pois o Senhor disciplina quem ama e pune a todo aquele que recebe como filho, visando a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois qual é o filho a quem o pai não disciplina? Está falando de correção. Quem aqui gosta de correção? Sinceramente, levanta a mão. Você gosta de correção? Você é diferente, eu não gosto. Eu sei, eu entendo você, eu conheço um pouco você, eu entendo. Eu queria dizer assim, quem gosta que tem o prazer, sabe? Aquele prazer. Né? A gente não tem esse prazer de ser corrigido. Né? A gente gosta de saber que o fruto é bom, né? Que acabamos de ler aqui, não é? Então, correção não é uma coisa gostosa, no sentido de gostar, assim. Né? Mas o que é correção aqui no grego? Que o autor aos Hebreus está usando paideia. Paideia no grego significa, a gente pensa logo
Correção no sentido de um castigo. Mas correção aqui é treino. É justamente o que o pai está aqui no mundo para fazer, treinar o filho, né? Ajudar o filho a crescer e amadurecer. Então é uma educação para a vida. É isso que Deus está falando aqui conosco, esse é o nosso papel. Não é só castigo, castigo faz parte desse processo. Mas estamos aqui treinando e educando para a vida. A correção e a responsabilidade é uma coisa que produz bênçãos na nossa vida. Estava falando com algumas pessoas essa semana, foi lá no nosso mutirão dessa semana, né? E alguns se queixam assim, mas os jovens não estão vindo aqui, né? E a gente está lá, os homens, os cabeça branca, os barba branca, trabalhando, dando duro lá, né? Para terminar a parte, o campamento. E eu falo, gente, mas a gente está fazendo a nossa parte. Nós estamos ensinando responsabilidade aos nossos jovens. Eles não querem aprender, mas uma hora eles vão aprender, né? Assumir responsabilidade. Então, o que é isso? Responsabilidade é uma coisa que a gente ensina. Nem todo mundo aceita. Nem todo mundo se compromete com responsabilidade, em ter uma educação que lhe trará vantagem. Compromisso, responsabilidade é uma coisa boa. Isso é uma coisa que a igreja faz. Uma coisa boa que a igreja faz na sociedade, e isso, desde que eu me conheço como gente, eu percebo, eu aprendo e tenho ensinar aos filhos, os novos convertidos, a assumir responsabilidade. Isso é uma coisa boa. Falava para o Robenilson, né? No casamento agora essa semana, né? Robenilson, fica feliz. Assumir responsabilidade é uma coisa boa, né? Eles são casados há muito tempo, né? Mas agora oficializaram essa semana, lá no civil. E agora em setembro vamos fazer uma festinha com bolo e tudo aqui, né? Para celebrar isso aí. Porque assumir responsabilidade é uma coisa boa. Tem muitas vantagens, produz muitas vantagens, inclusive não só no presente como no futuro. E a igreja faz isso. Ela ensina aos seus membros, seus novos membros, as crianças, o que é responsabilidade. E deve assumir responsabilidade. Isso vai levar até a maturidade. E o versículo 8 aqui está falando que todos somos participantes. Se nós somos filhos, nós somos participantes dessa correção. Nós somos participantes desse treinamento, dessa educação para a vida. Porque nós todos fomos chamados para ser filhos de Deus. E essa a filiação nos traz esse privilégio. Do versículo 8, ainda fala que quem não está recebendo essa disciplina, ou essa correção, essa formação, é porque não é filho. Então, às vezes, nós temos pessoas que pensam que são filhos de Deus, e não são. Esse é um dos problemas que nós temos na igreja brasileira. Estou falando aqui na nossa igreja, falando na igreja brasileira, do modo geral. Muitas pessoas estão nas igrejas, como membros da igreja, sem serem filhos de Deus. É uma coisa que infelizmente aconteceu, porque virou moda para alguns ser crente. E isso não acontece em países como China, onde ser crente é uma ameaça de perseguição, de perder o emprego, de até ser preso e morto. Ou em outros países onde há perseguição semelhante, Coreia do Norte, lugares onde há o domínio de uma religião como a Islã, que persegue, prende, mata. Então ali você não encontra pessoas nas igrejas que não são filhos de Deus, só encontra filhos de Deus. Porque ele sabe que isso significa uma sentença de morte a qualquer momento. Ou como diz o meu amigo Dilmar, o risco de vida eterna. Risco de vida eterna. Ele sabe que a qualquer momento. É como aquele filme, aquele vídeo, né, do Tadai, lá na Etiópia. Tem lá no meu canal no YouTube, né? Passou de 11 mil visualizações só no meu canal. E ele realmente vive esse estilo assim, risco de vida eterna. Saía de uma cilada de morte da cadeira elétrica que falhou. Onde você vai agora? Eu vou encontrar um funeral para pregar o evangelho de Jesus. Mas eles vão te matar, não importa. Ele saía daqui, ele ia lá pregar num país comunista, onde é proibido pregar o evangelho.
Muito linda a história, o testemunho dele. Pesquisei a fundo no meu YouTube lá, coloquei inclusive os links do missionário que presenciou a cena, e ele contando em inglês e a tradução, é que uma história verídica. Então, em países assim, só está na igreja quem realmente é crente. Mas num país como o nosso, o Brasil, Estados Unidos, infelizmente, muito além do que nós, muita gente está nas igrejas sem ter conhecimento do Evangelho de Jesus. Eu leio muitos pastores ilustres americanos, eles mesmos falam sobre isso. Tozer, um dos que eu tenho lido diariamente, ele fala sobre isso. Falta filiação. A pessoa está na igreja, mas não é filho de Deus. Não tem temor de Deus, não tem nenhuma consideração, e não pode de fato ser chamado filho. É o que fala aqui, bastardo, algumas Bíblias, ou filho ilegítimo. Mas está no meio do povo de Deus. E o versículo 9 diz: além disso, tínhamos nossos pais humanos para nos disciplinar. Agora aqui fala do pai humano, pai de família. Então, os nossos pais humanos nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Hoje em dia a gente acha até engraçado, alguns falando assim, no meu tempo, se eu dissesse isso, filho, eu levava um tapa na boca do meu pai ou da minha mãe. Era meio violento, sabe, naquele tempo. A gente, criança, era um risco. Chegasse um visitante em casa, a gente passasse no meio da sala, correndo, bastava um olhar do pai ou da mãe, a gente sabia que depois ia ter um encontro com a disciplina. Hoje os filhos não sabem o que é respeitar os pais. O autor hebreu está falando sobre respeito aos pais. Estou falando que deve ser violenta a casa, o convívio, o relacionamento, mas hoje falta muito respeito. Os filhos não respeitam pais. E isso culpa muito da nossa própria maneira de ensinar, e como diz o versículo aqui, disciplinar, estabelecer disciplina no lar. Nós precisamos corrigir o mais possível que há oportunidade, porque ele está falando sobre respeito a Deus. Versículo 9, segunda parte, fala: então nós devemos respeitar muito mais a Deus, devemos nos sujeitar muito mais a Deus, porque Ele é o Pai do nosso espírito. Ele está falando do espírito. O espírito aqui é aquele espírito que Deus nos deu no dia da fecundação, quando nós viemos ao mundo. Alguns pensam outras coisas, não tem nada a ver com que existe um depósito de espírito lá no céu, e um dia uma alma desce aqui e vem para este mundo. Não, Pai de espíritos aqui, o autor hebreu está dizendo, Ele nos criou um dia, nós somos criados por Ele. Então nós devemos respeitar. A ideia bíblica de respeitar aqui é temor, não é medo. Tem filho que tem medo do pai, está errado, não deve ter medo do pai. Mas temor, respeito, certo, isso deve ter. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, traz essa ideia. Temos promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio do quê? Da sabedoria. Muita gente se acha sábio neste mundo, mas não tem temor do Senhor. Não sabe nem o que é sabedoria ainda no seu princípio. Porque a verdadeira sabedoria, como diz Tiago, ela vem do alto, ela vem de cima, ela vem do Pai das luzes, diz Tiago. Ele chama Pai das luzes, o Criador. Há muita sabedoria neste mundo. E ele fala, Tiago, que é animal, que é diabólica, que ela não é aquela sabedoria cheia de bom fruto, pacífica, que vem de Deus. Então, Hebreus 9 diz, neste versículo, Hebreus 12, 9, no final do versículo 9, Pai dos espíritos, quer dizer, o Pai espiritual de todos os homens, não quer dizer os anjos aqui, outras criaturas, mas está falando aqui a respeito de nós, o nosso espírito humano, enquanto Pai humano, nós como pais, somos pai humano, o pai da carne. Deus é o pai do espírito. Por isso que a Bíblia diz, o espírito veio de Deus e volte a Deus. E a carne, volte ao pó. Então, o pai humano é o pai da carne. Quando a criança é fecundada, é a junção do espermatozoide com o óvulo. E é uma coisa bacana isso, né?
Estava conversando com o Cidinha, hoje é a revelação da Sofia, se é bambino ou se é bambina, né? Antigamente os pais eram ignorantes, ainda tem pai ignorante, né? Ainda tem pai hoje, em pleno século XXI, que não sabe que é ele que dá o sexo, que o óvulo não tem sexo, o sexo está no espermatozoide, se o espermatozoide é macho ou fêmea. Então, muitos diziam antigamente, mulher, você não me dá homem, só me dá filha. Aquelas mulheres só tinham filhos, né? E o homem ia tentando quantas filhas. A coitadinha, ela era culpada, ela recebia culpa, ela carregava a culpa sem ter culpa. Porque é o homem que dá o sexo. E ele culpava a mulher. E muitos homens abandonavam a mulher e iam com outra. Infelizmente, até uma coisa infernal, com a outra dava certo e recebia um macho. Né? Parece que o diabo é tão... ou Deus deixa experimentar algumas coisas assim, traiçoeiras, né? Por causa do pecado. Mas quem dá é o homem. Né? Então o homem é o pai da carne. E Deus é o criador do espírito. Por isso um dia o espírito vai voltar a Deus. E vai prestar contas a Deus. Então nós precisamos, por isso, viver, como diz aqui o versículo 9, em santidade, em salvação completa. Tiago 1,21 diz, rejeitando toda imundícia e superfluidade da malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Santificação, o objetivo final da santificação não é só santificar a vida, purificar o lar, apresentar a Deus um corpo santo, um ambiente santo, um lar santificado, mas a salvação da alma é o nosso objetivo. E o versículo 10 diz que Deus nos disciplina para o nosso bem. Então, tudo que nós queremos é o nosso bem. Assim, quando a gente disciplina um filho, uma filha, o que a gente quer? O bem. Não é? Essa semana eu fui chamado pelo meu filho para conversar com ele. Lá na sala dele, eu cheguei na sala do subcomandante, e ele olhou para mim, estava na sala do comandante. Eu olhei, opa, não sabia que tinha sido promovido a comandante da Força Tática. Aí sentou na sala, né? Título lá, Capitão Melesco. Eu fiquei contente, né? Ver que ele está bem encaminhado, está indo bem na vida. E é uma coisa que a gente espera de um filho, né? De uma filha, que esteja vivendo de uma forma boa. E aquilo que a gente procurou ensinar, realmente está procurando praticar. A Maire de vez em quando me fala que Júnior é um bom pai em casa. E ele mesmo falou para mim nessa conversa essa semana, por causa do meu exemplo como pai, então ele tem procurado dedicar isso também com seus filhos, não é? Então, tudo que nós disciplinamos foi querendo o bem, querendo o bem. Eu lembro que um dia, lá na primeira igreja, ele era membro lá, e foi uma psicóloga falando que não podia usar disciplina física, né? E eu não estava naquele dia, mas ele disse que ele levantou e falou assim, minha mãe me bateu muito, e eu agradeço minha mãe, eu mereci, né? Então, mesmo a disciplina corretiva é para o bem, nós sabemos disso. Porque a nossa sociedade está perdida no sentido dessa juventude, falta de disciplina, não só treinamento, educação para a vida, mas a correção. Faltou a correção. O estatuto, o ECA, eu fiz parte de quando esse estatuto surgiu, participei do conselho tutelar na época, na cidade onde morava, fui um dos presidentes do conselho. Aquele estatuto foi usado de uma forma errada, impedindo os pais disciplinarem os filhos. E hoje nós vemos o que virou essa sociedade, filhos que não respeitam pais, filhos que qualquer ameaça que o pai fala, no sentido moral, de praticar, se não fizer, já chama a polícia, já chama o conselho tutelar, o pai vai humilhado lá para o conselho tutelar, vai para uma delegacia, responder um BO, porque o filho insubordinado, uma filha insubordinada, quer viver as suas regras, as regras que está aprendendo no mundo, fora do padrão de Deus, fora da justiça, fora da equidade, fora do bom senso, nem bom senso existe. E está fazendo tudo aquilo para o seu mal, não é para o seu bem. O pai faz tudo, é para o bem do filho, mesmo quando é para corrigir. Mesmo quando é para corrigir, é para o bem.
Assim, Deus está falando conosco. Tudo que Ele faz conosco, as disciplinas que Ele aplica em nossa vida, é para o nosso bem. Devemos acreditar em Deus. Devemos acreditar na sua palavra. Verso 10 diz, pois eles, falando dos pais humanos, nos disciplinaram durante pouco tempo. Parece que era uma eternidade na época da nossa educação. Parece que nunca acabavam aqueles anos de educação, mas foi por pouco tempo. A gente, quando chega nessa idade, foi por pouco tempo. Né? Como bem lhes parecia, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para sermos participantes da sua santidade. Nós ganhamos essa posição de sermos participantes da santidade de Deus através do sacrifício de Cristo. Hebreus 9 fala sobre isso, Hebreus 10 fala sobre isso. Através do sangue de Jesus, nós somos participantes da santidade de Deus e vamos viver essa santidade na prática. Vamos viver essa santidade no nosso dia a dia. Em 1 Pedro capítulo 4, 1 diz, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também em vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Jesus já nos trouxe para a sua santidade. Agora vamos participar com Ele da sua santidade, mas sabendo uma coisa, temos que atravessar esse período aí de tribulação, e a santidade, ela exige atravessarmos tribulações. Diz Romanos 5, 3, nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Verso 4, a paciência é a experiência, e a experiência é esperança. Verso 5, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Depois Pedro vai falar, e Paulo também, que para entrar no reino dos céus nós precisamos passar por muitas tribulações. Eu não sei como vai ficar a situação desses pregadores que facilitam tanto a entrada de membros nas igrejas, que falam que se entrar, a vida cristã vai ser assim, um mar de rosa, como dizia antigamente, não vai sofrer mais. Aquela refrão, pare de sofrer, vem para a nossa igreja, né? Pare de sofrer. Eu não sei como é que será, como é que eles vão encarar o trono de Deus. Porque tudo ao contrário, Jesus falou, no mundo tereis tribulações, Pedro falou, o apóstolo Paulo fala, para entrar no reino dos céus, nós precisamos passar por muitas tribulações, porque isso faz parte do processo de santificação. Processo de santificação. Eu quero terminar lendo um pouquinho do que eu li no começo do mês. Tozer escreveu sobre a fragrância divina. Como é bonito pensar a santificação por esse ponto de vista. Ele diz, meu coração e minha vida foram tocados ao ler os testemunhos de humildes homens de Deus, que considero estar entre as grandes almas da história da igreja cristã. Com eles aprendi que a palavra e a ideia de santidade, como utilizada originalmente no hebraico, não tinha no princípio a conotação moral. Então ele fala que ele aprendeu sobre santidade lendo sobre homens piedosos, homens santos, da história, não só da história bíblica. Por isso que é bom ler a biografia de homens importantes, homens que fizeram história, grandes pregadores, avivalistas, porque aprendemos a santidade como uma coisa soberana referente a Deus. Nós aprendemos e aprofundamos a nossa vontade de ser semelhantes a Jesus. E Paulo fala que nós, cada dia, estamos sendo aperfeiçoados até sermos semelhantes a Jesus. Vamos procurar fazer isso, que ele diz, ser uma fragrância também, para que outras pessoas venham também aprender o que é santidade. E Paulo fala que nós levamos o aroma de Cristo, o perfume de Cristo. Essa que é a ideia de todos, falando. Ele olhou para pessoas que carregaram isso na sua vida. Era uma coisa linda na sua vida, a santidade, a fragrância de Cristo na sua vida. Então, santidade, quando você pensar nela também, pense como essa fragrância, um perfume. Que você, não só esses que a gente usa, né? Eu recebo muitos de presente,
E eu quase não uso, eu tento evitar, porque algumas coisas o cheiro incomoda, né? Alergia. Mas, às vezes, não é aquele perfume que você só coloca aqui. Perfume que está dentro de você. O aroma de Cristo. A fragrância de Cristo. É a santidade em sua vida. Isso vai tocar alguém. Alguém vai olhar para você e vai sentir. Vai perceber que há algo especial em você. E que é Deus na sua vida, operando essa coisa maravilhosa. Que você, sem perceber, está levando essa fragrância do reino de Deus por onde você vai. E vai despertar almas. Vai aproximar almas também para ter uma profunda comunhão com Deus, um encontro com Deus, num mundo tão corrompido como esse nosso. Mas homens e mulheres de Deus fazem toda a diferença no seio da sua sociedade, entre seus familiares e amigos e em todos os lugares. Que Deus nos abençoe e que nós possamos, como pai, e cumprir essa nossa missão, esse nosso papel tão importante, com o qual Deus nos honrou de sermos chamados com o próprio título dele, de Pai, porque Deus é Pai. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Está falando Deus Pai. Ele deu a você essa honra. Vamos usar também todo o nosso papel, nossa missão, nossa obrigação de fazer com que os nossos filhos aprendam o temor do Senhor, a disciplina, a demonstração do Senhor, para que possam ser filhos que aprendam a andar no caminho do Senhor, até quando envelhecer, não se desviem dele. Que Deus nos abençoe. Parabéns, Pai, está conosco hoje aqui, pais que estão conosco através do canal, parabéns. Continue sendo um pai amoroso, um pai dedicado, um pai fiel, um pai exemplar. Lembre que isso vai ajudar muito você, a santificação. Desenvolva a santificação, peça ajuda do Senhor para cada dia viver esse processo de santificação e amor. Seus filhos um dia, se ainda não reconheceram, irão reconhecer, mais cedo ou mais tarde. Deixe o seu legado como exemplo fiel de um pai que cumpriu a sua missão com maestria, com honra, com dignidade. Amém.